Hey galera, Jason aqui e hoje a gente vai ler o segundo one shot que eu fiz aqui, o one shot que originou a série de Hooligan. Vamos contar um pouco sobre como surgiu a ideia dessa história, etc, assim, pra gente poder entrar na leitura de fato. A maior parte de vocês, né, conhece aqui, né, que acompanha o canal, conhece aqui o mangá de Hooligan, né, a sériezinha. Então tem aqui volume 1, volume 2, e aí a gente tem 6 volumes aqui ao todo, né? A gente tem essa porradinha aqui de volume, né? 6 agora, e Hooligan se encontra pausado, se encontra em hiato, já faz alguns anos. Já faz um tempinho bom. Eu tive que pausar Hooligan por conta dos projetos, da mudança, do casamento, de várias coisas que aconteceram, e aí eu não pude retomar Hooligan porque aí eu fechei o contrato com a Conrad, que publicou Maca e Meio e assinou por uma continuação de Maca e Meio também que eu produzi ao longo aí dos últimos anos, né, até 2022, e aí em 2020, até o início, até o final de 2021. E já em 2021, quando eu estava terminando o Maca, eu comecei a trabalhar no projeto do Jornada do Mangaka BR, e segui trabalhando nele desde meados ali de 2021 até agora 2023, quando finalmente eu concluí, né? A gente fez aí o evento do Zero ao Mangá, onde eu mostrei o passo a passo de como fazer um mangá exatamente para comemorar que finalmente, depois de 2 anos de trabalho, o Jornada do Mangaka BR estava pronto, todas as aulas estavam prontas, finalmente um projeto que eu dediquei 2 anos, os últimos 2 anos da minha vida, está concluído, apesar de que ainda vão ter alterações, ainda vão ter aulas adicionais que vão ser adicionadas, enfim, ainda vai ter bastante coisa para fazer lá, mas agora não vai ser algo que eu vou dedicar assim quase todo o meu tempo livre fora do trabalho com encomendas, canal, etc, né? Não vai ser mais algo que vai pegar todo esse tempo. Agora a gente vai dedicar esse tempo aqui, eu finalmente, depois de uns 3 anos aí, né? Praticamente, apesar de que eu terminei Maca no final de 2021, então foi 1 ano e pouco. Depois de 1 ano e pouco vou voltar a fazer mangás, e depois de uns 3 ou 4 anos vou voltar a fazer Hooligan. E Hooligan, essa série aqui veio a partir de um one shot que eu fiz para um concurso de uma revista brasileira que chegou, acho que ter 3 volumes publicados, a revista chama Ação Magazine. Eu tenho o volume 1 dela, a edição 1 dela, em algum canto que eu não faço ideia de onde tá. Faz muito tempo que eu não vejo esse volume e com tanta mudança eu já nem sei mais realmente onde que foi parar. De qualquer modo, eu fiz esse one shot para isso e ele foi feito em 2012. A série só foi começar, eu fui começar a produzir a série em 2014. Deixa eu me ajustar aqui que eu tô saindo da câmera. Aí. Eu posso ajustar a câmera por aqui também, né? Aqui. Aê! Beleza, aí eu fico um pouco mais centralizado aqui na parada. Esse one shot aqui ele tem 20 páginas e essa aqui é a concepção inicial, a ideia inicial de Hooligan. Tem 2 vídeos no canal onde eu falo mais a fundo aqui sobre como nasceu a ideia de Hooligan e como Hooligan virou uma série. Eu vou deixar eles linkados aqui no card. Se eu lembrar, se eu não lembrar, é só entrar aqui no canal e digitar Hooligan, mangá, etc. Que você vê todos os vídeos que tem o tema de Hooligan e pode acompanhar. Ok, então essa aqui é a capa, 2012, esse era o meu desenho. Não vou ficar comentando muito aqui sobre desenho, porque faz parte, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo e evoluindo cada vez mais, mas o desenho é essa coisa maravilhosa aí que vocês estão vendo, por isso eu digo para não se importar muito com o desenho de vocês e aprendendo, claro, sempre tentando evoluir, claro, sempre aprendendo coisas novas, mas não deixar que isso te impeça de fazer os seus mangás. Se eu deixasse que me impedisse, isso aqui não estaria lançado aqui e não teria virado esses 6 volumes aqui que vão ganhar mais e vão virar mais volumes ainda daqui a pouco. Vamos lá, vamos começar. Segundo o calendário maia, o mundo acabaria em 2012. Houveram então muitas especulações sobre o fim, assim que escreve especulações mesmo, sobre o fim do mundo neste ano. Eu lembro do trabalho desgraçado que deu para desenhar isso aqui. Eu falei, nossa senhora, eu nunca mais faço isso na vida. Aí eu transformo o Hooligan em uma série e tá lá o calendário maia no início de novo. Enfim, houveram então muitas especulações sobre o fim do mundo neste ano. Eles estavam certos. Isso aqui realmente, né? Eu fiz a história em 2012 e realmente tinha toda essa parada do fim do mundo em 2012, calendário maia, etc. Então eu quis pegar isso aqui como base, como ali referência. Aí aqui tem então um negocinho, ó, o Rest escrevendo aqui um diário. Aqui, ó, 2019, ó. Já faz alguns anos, então o Hooligan já é passado, ó, pra você ver que coisa engraçada. Ao longo de 2012, uma crise alavancou-se nos Estados Unidos. Aí tá aqui Bolsa Americana, quebra, Dow Jones e tal. Com a quebra da Bolsa, a China se destaca como primeira potência mundial. Logo, revoltas comunistas derrubam o poder capitalista em todo o mundo. Eu quero lembrar que eu escrevi isso aqui em 2012, cara.
Eu estava na escola ainda e hoje a gente tem toda uma discussão sobre capitalismo, comunismo, etc. E sinceramente, até na própria série de Hooligan, eu mudaria isso aqui por conta dessa discussão que se alastrou hoje em dia, mas na época não existia essa mesma questão ali de capitalismo e comunismo. A única coisa que eu quis fazer aqui era que, tipo, os Estados Unidos é a primeira potência, já vinha desde aquela época falando que a China ia virar uma nova potência mundial e hoje ela está cada vez mais próxima realmente de tomar o lugar dos Estados Unidos. E o que eu imaginei era bem simples. Os Estados Unidos é a primeira potência, é uma potência muito bélica, né? Que faz guerra e à torta e à direito no mundo e tal, e foi erguida como primeira potência muito por conta das guerras que participou. Se a China tomasse essa posição, se a China virasse a primeira potência, isso não ia ser algo que os Estados Unidos ia deixar passar em branco. E se a China se tornasse um lugar melhor para viver, os próprios americanos iriam querer adotar o sistema político da China, e aí por isso, né, a China sendo um comunista, apesar de... A China é mais socialista e tem muito capitalismo ali na China, né? Enfim, a China é um sistema muito complexo para a gente denominar dentro desses conjuntinhos. E na época, se hoje mesmo é difícil denominar a China diretamente, né? Umas pessoas vão falar a China é comunista, outros vão falar a China é socialista, outros vão falar a China é capitalista. A China é um pouco de tudo, a China é uma mistureba ali, um capitalismo para fora, com um socialismo para dentro e por aí vai. É bem complicado de dizer novamente. Se hoje eu não consigo explicar direito isso, com muito mais conhecimento, em 2012 é que eu não iria saber, né? Então, isso aqui não é importante para a história. Olha toda a volta que eu tenho que dar. Por isso que eu mudaria, entende? Porque olha toda a treta que isso gera. Uma frase que, na verdade, a única função aqui era dar um motivo para o mundo acabar. Para a gente ter uma grande guerra. E a guerra seria uma guerra social ali, inicialmente por conta da questão da China ascender como primeira potência. Era só isso. Mas daí, por conta de todas as polêmicas e coisas do tipo, de como a nossa sociedade mesmo está enxergando as coisas, isso acaba virando algo bem mais problemático e acaba tirando o foco da história em si que eu quero contar. Então sim, isso é algo que eu mudaria hoje, essa questão. Mas enfim, a obra foi feita em 2012 e não tenho o que fazer agora. A Terceira Guerra Mundial teve início em 12 de dezembro de 2012. É o meu aniversário, só por isso que eu coloquei essa data aqui. Mas é o meu aniversário. As armas nucleares mostraram um inferno às pessoas e o mundo nunca se recuperou. Hoje vivemos em anarquia, cada um pela sua sobrevivência. A história ela se passava originalmente nos Estados Unidos, sim, né? Porque eu imaginei que um dos países, né? Ele provocou essa guerra, a guerra se deu por conta dele, então ele foi um dos países mais afetados, logo fazer a história se passar nele. Depois, para a série, eu mudei para se passar no Brasil, até porque veio aí a ideia de que, peraí, mas se os Estados Unidos provocou essa guerra e tudo mais, ele foi o país mais afetado. A sociedade nos Estados Unidos, se bobear, nem existe. Os Estados Unidos pode ter virado uma grande cratera ali, sem vida mais por conta da questão das armas nucleares, né? Assim como a própria China, já que foram os dois polos ali centrais da guerra, enquanto países mais periféricos como o Brasil, que às vezes quando se metem em guerra assim é só, sei lá, enviar um apoio aqui, um negócio ali e tal, não é realmente entrando de cabeça em guerra. O Brasil felizmente é um país muito pacífico e pacifista também, então ele seria menos afetado, o que daria margem para contar a história de Hooligan. Então foi esse o pensamento que eu tive para poder partir ali para a série e mudar a história dos Estados Unidos para o Brasil. Vamos lá. Hoje vamos em anarquia, cada um pela sua sobrevivência, a própria vida se tornou uma guerra, o mundo simplesmente acabou. Uma dica que eu falo para vocês é começar a colocar ponto final no final dos seus balões. Nessa época eu não sabia, eu achava meio desnecessário. Hoje eu acho interessante, né? Eu vi alguns editores brasileiros e tal falando sobre isso, o próprio Sidney Guzman, que é editor do Maurício de Souza e tal. Colocar o pontinho final aqui fica melhor, fica mais correto gramaticamente. E também acho que fica mais agradável, porque assim parece que a frase não termina nunca. Fica meio estranho. Aqui, por exemplo, o mundo simplesmente acabou, um ponto final iria dar a ideia de que terminou ali, o prólogo terminou a apresentação e a gente vai entrar na história de fato agora. Acho que seria melhor. Aqui já tem um spoilerzinho do Pichação Kane, vocês vão entender o que é Kane daqui a pouco. E não é de cocaine. Droga, eles estão me alcançando. Não coube direito aqui o negócio. Isso aqui, os cinzas disso aqui foi tudo feito na mão. Assim, todos os meus mangás, né, de 2021 para trás, eram tudo feito 100% manual. E aqui no caso os cinzas também eram feitos. Nessa época aqui, se eu não me engano, eu tinha acabado de ganhar um computador da minha família. Eu acho que sim, eu tinha acabado de ganhar, fazia pouco tempo que eu tinha computador.
Eu falei que eu não ia comentar o desenho, mas minha nossa senhora, olha isso aqui. A cabeça do personagem tá cortada. Ela tá literalmente cortada. Ela sobe aqui e pum, tá cortada. Mas enfim, né? A guerra nuclear aconteceu. Eu acho que é normal as pessoas nascerem meio deformadas, então não culpe o meu desenho. Faz parte da lore da história. Atrás dele, o desgraçado é rápido. Aí ele faz aquele negocinho padrão ali. Não ficou muito claro a ideia que eu quis passar aqui, mas aquele esqueminha padrão de ele virar. Ficou muito estranha a perspectiva. Com certeza não dá a entender passar a ideia necessária, mas a cena de baixo acho que remete um pouco, mas fica meio estranho esse negócio de ele ter virado ali, os caras estarem seguindo ele ali. Né? Olha a proximidade que eles estavam aqui na cena anterior. Aí é o que eu falo sobre a importância da narrativa. Ó. Os caras estavam muito perto dele. E fugindo aqui, né, essa perspectiva também tá muito estranha. Tá muito estranha. Não passa uma pessoa aqui, nem ferrando. Nesse beco aqui não passa uma pessoa. Ainda mais duas, assim, quase um do lado da outra. Não faz sentido nenhum. Enfim. Mas daí aqui, eles estão muito... dá pra ver direto aqui, ó. As cenas estão até próximas uma da outra. Nessa distância que eles estão, eles iriam ver ele fazendo isso aqui. Eu teria que fazer, tipo, todo um beco, meio que um labirinto, pra poder justificar como que ele iria se esconder. Claro que num shot de 20 páginas... é um pouco mais difícil a gente acabar estendendo isso para poder deixar uma cena mais clara, mas enfim, é função do autor conseguir expor de uma maneira que faça sentido as ideias que ele quer ali na história. Não podemos perdê-lo, acabaram de perder, seus idiotas. Aí ele olhando aqui, ficou legal até que esse ângulo aqui com ele olhando, a perspectiva novamente não ficou das melhores, né? A perspectiva tinha que ficar um pouco mais embaixo aqui, novamente está parecendo muito fechado. Enfim, tem algumas coisas aqui que ficaram um pouco estranhas, mas dá para captar a ideia. Eu lembrava de ter uma outra cena aqui. Essa cena é só... Aí, eu já tô começando a confundir o que é one shot e o que é série. Eu lembrava de uma cena aqui que eu acho que tem só na série e não tem no one shot. Aí ele já chega lá pra encontrar com os outros dois. A Sasha tá esticada, até parece uma girafa. Enfim, até que enfim, Riot, eu já estava indo te procurar. Você sabe que eu não preciso de ajuda, Rest. Tá aí a apresentação. Nossa, essa Sasha tá muito feia. Sakura, olha o ato falho. Você trouxe a comida? Eu trouxe algo melhor que comida. Tchan! Um Limb Shelter, ó, na época eu não chamava de uma, eu não chamava no feminino, uma Limb Shelter. Antes era um Limb Shelter, ó. Onde está a comida? Eu precisava de uma bota. Você faz ideia de como é difícil amarrar esses cadarços? Você sabe, a Sasha usava óculos, né? Você sabe que a gente precisa roubar comida para sobreviver. Olha que diálogo expositivo do cacete. E você me aparece com uma armadura para motoqueiros. A parte da armadura funciona, mas isso aqui é um diálogo muito expositivo. Você sabe que a gente precisa... Olha, uma dica para construção de diálogos. Se você começou a frase de um personagem falando por outro com você sabe que, provavelmente o seu diálogo vai ficar expositivo e ruim. Porque se o personagem sabe, você não precisa dizer você sabe que... É só falar, tipo, a gente já tá sem comer faz dias e você me aparece aqui com uma bota e tal. O lance da armadura para motoqueiros também não fica muito natural, mas é a ideia de tentar passar para o leitor de que as Limb Shelters são armaduras para motoqueiros e tal. Eu queria dar essa explicação da lore ali, colocar ela de forma natural no roteiro. A intenção foi boa, a execução não foi tão boa assim. Ficou um diálogo realmente muito, muito expositivo e nem um pouco natural para os personagens. Desde a guerra, os Limb Shelters tiveram um símbolo de status entre os jovens e esse modelo é raro. Olha, nossa senhora, expositivo até o... Não parece um robô, é um narrador falando, cara. É um narrador falando isso. Como que eu podia melhorar isso aqui? Sei lá, vai... você faz ideia de como é difícil amarrar esses cadarços? A gente já tá sem comer faz dias e você me aparece aqui com essa bota e tal. Esse modelo aqui é raro, todo mundo vai... as pessoas vão dar comida de graça pra gente se me verem usando ele ou algo assim. Acho que isso ficaria muito mais... contaria um pouco mais do motivo do Riot ter pego a bota e do pensamento, então desenvolveria um pouco mais o Riot falando isso, falando assim, né? E daria a entender, o leitor que conseguiria captar a ideia de que o negócio é meio que símbolo de status. Se ele falasse assim, tipo, pô, se eu usar um desse aqui, ninguém vai conseguir derrotar a gente vai conseguir muito mais comida, etc. A gente vai conseguir comida com muito mais facilidade. Daria para o leitor captar que isso dá força, dá status, etc. E ajudaria até um pouco a construir a personalidade. Mas pode deixar que eu busco comida. Aí aqui
Aí aqui não, eu colocaria algo do tipo, isso não resolve o nosso problema de comida, e aí eu desenvolveria o diálogo com eles decidindo comida igual tá aqui, né? Nós iremos também para garantir que você não faça, faltou o tio aqui no não, né? Nós iremos também para garantir que você não faça mais nenhuma idiotice, certo? Então é só eu vestir meu novo Limb Shelter, fala desnecessária, tiraria essa fala, e parece que ele tá pegando o pé de um cadáver que tá ali do lado, não parece que é o pé dele aqui. Olha isso aqui, cara. É um pé de um cadáver, não é o pé dele. Muito bom. Enfim, olha essa lua. Meu Deus do céu. Inclusive, eu estou para fazer uma dica de desenho de como fazer lua e não se preocupe, não vai sair assim. Assim, em minha defesa, no papel isso aqui estava mais bonito. Não muito mais bonito, né? Mas estava um pouquinho mais, enfim. Precisamos ser rápidos antes que outros grupos levem a comida. Achar alimento é só um terço do problema. Cara, nem achamos a comida e você já está pensando em disputa. Enfim, eu juntaria essas falas aqui mais ou menos de um jeito um pouco mais natural. Até porque essa ordem, essa direção de leitura fazendo esse triângulo aqui não é muito legal. Várias pessoas poderiam ler assim, tipo, passando desse balão aqui para esse, né? Desse para esse, desse para esse. E aí ficaria fora do sistema de leitura, né? Da ideia de leitura, que seria 1, 2, 3, mas daí você tem que subir o olho, não faz sentido nenhum na narrativa, né? A gente está passando na página, né, assim, então a gente vem aqui, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Aí daqui para cá é quase natural fazer assim, ó, daqui para ir para cá, ó. Ele faz aqui um set certinho, ó. Então essa ordem de balões aqui tá toda errada. Enfim. Kane, nós estávamos com a bota C7, mas um garoto apareceu e levou ela. Enfim, também é meio um diálogo meio estranho, né? As falas não são muito naturais, assim, e tal. E tá aqui, ó, o nome Kane. Kane é o cara aí que controla a área, por isso que lá nas páginas anteriores tinha o nome dele pichado aqui, ó. Bom, Kane, aí tem um Control ali, tem um Death pichado aqui. Lembrando que a história passada nos Estados Unidos, então por isso tá tudo em inglês, né? Pichado em inglês. Enfim. Nós o perseguimos, mas ele fugiu, certo? E aí ele vira e quebra o vidro atrás do maluco. Eu tentei fazer um ângulo aqui com a perspectiva forçada. Na época eu fiquei orgulhoso pra caramba, mas hoje ele tá com a cabecinha minúscula. A perspectiva não funcionou muito bem, mas ainda assim foi uma tentativa. Eu não estou interessado em desculpas. Achem esse garoto e me tragam a C7. Eu não sei quem ele pensa que é para me roubar, mas ele merece uma lição. Já mostra que ele é alguma coisa, né? Então esse diálogo aqui já ficou um pouco melhor. Descrevam ele para o resto do bando e busquem ele agora. Ele. Eu não colocaria esses eles agora. Enfim, desse jeito aqui. Antes que ele venda a bota por comida. Novamente eu juntaria aqui de alguma forma esse balão para não ficar tão assim. Funciona, mas eu acho que eu juntaria de alguma forma. Mesmo que sejam só protetores para pilotos de motos. Aí ele está pensando e, novamente, diálogo expositivo. Eu já tinha dado essa informação aqui, não precisava ficar repetindo aqui. Mesmo que só protetores para pilotos de motos, Limb Shelters representam o nível social de cada um. Se os outros comandantes descobrirem que eu perdi a C7, vou perder minha autoridade. Isso é interessante para o pensamento do personagem, mas eu ainda acho que, novamente, está muito expositivo e não está muito natural. Aqui eu tenho um errinho de desenho. Vou ler primeiro, depois eu falo do erro de desenho. Vamos procurar em estoques e em mercados abandonados? Todos já devem estar vazios, mas vale a pena tentar. Ok. O que é o erro aqui? Ó? Olha a direção da rua e olha o desenho do negócio do Rest. Parece que o Rest está transparente aqui desse negócio. Ficou muito estranho. A perspectiva está estranha novamente, né? Padrão. Não manjava muito de perspectiva na época. Mas, enfim, ficou muito zoado isso aqui, ó. O desenho da roupa do Rest acompanha certinho o desenho da rua, fica parecendo que ele tá transparente, muito tosco. Parece que o nome do cara que roubou o Kane é Riot, não sei como é que eles descobriram. Não vai ser fácil, não vai ser difícil achar ele. Deve ser a única C7 da cidade, que é pra ser cidade, né? E aí ele. Cidade. E aí eles cruzaram, deram de cara ali, cidade pequena, né? É ele! Corre! Por que a gente tá correndo? Nesse porquê não tem acento. Só tem acento se ele vier já seguido da pontuação aqui, do ponto de interrogação. Então é porque sem acento. Por que a gente tá correndo? Eu roubei a bota C7 do grupo deles. De novo, ó. Não é... Isso aqui fica muito ruim pra fazer, cara. Isso aqui, esse M's, esse V aqui, ó. Fica muito ruim. A pessoa vai ler daqui, aí daqui vai passar pra esse, depois vai passar pra esse e pra esse.
fica confuso, cara. Sempre que você for fazer aqui suas falas, seus balões, tente deixar da maneira mais fluida, mais interessante possível. Aqui eu não consegui pensar. É difícil nessa cena, nesse ângulo que eu fiz aqui essa cena, encaixar essas falas aqui. Com certeza então talvez eu teria que mudar o ângulo da cena, fazer alguma outra coisa, ou quebrar a cena em mais, enfim. Eu teria que fazer algum outro jeito para que isso daqui funcionasse e ficasse num ritmo melhor. Porque a gente tá correndo, eu roubei a bota 7 do grupo deles. Você roubou do grupo do Kane? O cara que controla metade da cidade? Seu idiota, vou arrancar sua perna. Isso ficou bom. Esse aqui eu gostei. Eu acho legal esse lance da Sasha. Sempre brava ali com o Riot, a Sasha girafa. Eu não conseguia desenhar a mulher. Droga, sem saída. Parece que eles viraram a rua e já tava sem saída, né? Mas por isso que aí eu poderia realmente estender a cena um pouco. Então aqui colocar menos fala, só as falas que cabessem certinho no quadro. Aí fazer mais um quadro deles correndo e continuando o diálogo pra dar a entender que eles correram mais tempo e não que tipo eles deram as costas e já daram num beco sem saída, que ficou parecendo aqui, ó. Muito abrupto, ficou estranho. Mas enfim. Ah, isso, droga, sem saída. Agora as coisas vão ficar interessantes. O cara tem a luvinha do Fred Krueger ali, ó. O Sora aparecendo aqui. É praticamente o Sora, cara. Parece que não temos outra escolha senão lutar. Que não seja lutar. E aí o Rest dá um murrão na cara do maluco. O Rest nessa época era porradeiro. Tinha até uma Limb Shelter ali na mão e tal, que ficou escondido até agora, que ele ficava mais com a mão no bolso, né? Só quando ele tá correndo aqui, mas mesmo quando ele tá correndo na cena, a mão fica escondida por causa do balão. O Rush era mais porradeiro, ó. Depois ele ficou teve a personalidade um pouco mais bem definida. Agora é a minha vez? Fala pra nada, né? Novamente. Essa fala tá aqui pra nada. É só uma fala clichê. Não agrega em nada na história. Aí tem a ceninha aqui. Ele erra o soco. O cara passa ali raspando e corta. Aí você vê da onde veio o band-aid que o Riot tem na cara. Então já vem ali desde o one shot. No one shot ele recebe o corte. Apesar de que na série ele já começa com o band-aid já. Ele não recebe o corte no primeiro capítulo, não. A gente vai ler todos os capítulos de Hooligan, a gente vai ler junto aqui no canal também. Não se superestime tanto, moleque. Enfim. Legal, o Riot Girafa também. Eu fazia os personagens muito girafas. Nessa época, ó, borrou a tinta aqui, ó, na hora que eu tava desenhando, ó, deve ter passado a mão ali sem querer, borrou a tinta, tá? Enfim, cortou o pescoço dele e a Sakura é a Sakura. Eu tô chamando ela de Sakura o tempo inteiro, velho, o que acontece? A Sasha é sequestrada ali, enfim. Agora eu vou fazer muito mais que um simples arranhão. Frase de efeito, mas funciona. Acho que aqui funciona. Aí, novamente, leitura truncada, cara. É pra vir aqui, aí ler esse quadro grande, beleza? Assim, a pessoa vai acompanhar, ela vai olhar pra esse, vai olhar pra esse, vai olhar pra esse. Mas, novamente, a leitura é interessante, né? Ela começa aqui, que é a leitura ocidental. Então, ela começa aqui e termina do lado de cá. Igual toda a página normal, né? Você começou aqui, você terminou aqui. Não fica muito zoado fazer esse vai e volta aqui para esse quadro terminar nele. Só funcionaria se eu tivesse outro quadro aqui que viesse depois desse para finalizar. Então hoje eu faria também um pouco diferente essa cena, apesar de que eu quis brincar ali com o lance do layout e tal, fazer a cena grande, meio que para trás, só com o personagem passando na frente. Ficou legal para a página, mas em termos de narrativa, assim, nessa página aqui eu valorizei mais o design da página do que a narrativa da história. Eu acho que o design da página sempre tem que ser secundário em relação à narrativa da história. A narrativa sempre vem em primeiro lugar porque o leitor precisa primeiro entender para depois ele achar foda. Vamos lá. Um socão, o cara cai no chão. Pensou que eu cortaria a minha cara e ia ficar por isso mesmo? Ei, Riot, aí ele chama novamente. Balão primeiro, vai chamar. Assim, aqui não tem importância porque tanto faz a ordem que o leitor lê. Mas novamente, seria mais interessante se fosse ao contrário, né? Tipo assim, se eu tivesse colocado já numa ordem certa. O que foi? Leia isso. Aqui fica meio difícil de ler, né? Mas vamos lá, eu coloquei uma fonte desenhada. Estou com sua amiga, vamos fazer uma troca. Ela pela bot C7. No desmanche no norte da cidade, vá sozinho e não se preocupe, cuidaremos bem dela. Kane. Até hoje eu acho meio estranha essa ideia que eu tive de o cara já deixar uma carta. Quer dizer, ele já pegou a menina, já deixou uma carta, mas, sabe? Foi o Capanga que pegou a menina, que assinou a carta, porque não tem como o Kane ter feito isso.
nesse período tão rápido. Não tem como o cara ter levado a Sasha pro Kane, o Kane ter escrito a carta, aí o cara voltou e deu a carta. Porque antes o Kane só sabia do Riot, não sabia que tinha uma menina. Então isso aqui fica muito controverso. Fica muito controverso mesmo. Hoje eu acho que eu também faria de um jeito um pouco diferente. Eu não sei como é que eu fiz na série, que eu não lembro. Sasha! Ela sumiu. Aí ele fica putinho. Aí o óculos dela tá aqui, ficou caindo no chão. E ele amassa o papel, que ficou parecendo um pano nessa cena. Local da troca. Aí já passou, né? Passou o tempo e tal. Tá aí os capanga. O tamanho do maluco. Tudo isso por causa de uma bota. Nem é tanto pela bota, mas sim pela insolência de me roubar. Não é o tipo de frase que hoje eu colocaria na boca do Kane, ele falar insolência. O Kane é pra ser bem do tipo bruto mesmo. E aí eu acho que aqui poderia ser o momento onde o Kane explicaria aquilo que ele explicou aqui atrás. Esse lance aqui da autoridade, etc., dos negócios tudo assim. Eu acho que esse seria o momento onde ele poderia falar isso sem parecer tão expositivo. Onde ele poderia dizer, não é só pela bota, mas eu não posso deixar qualquer idiota me roubar assim, achar que vai ficar por isso mesmo. O que os outros juízes, nessa época eu não chamava os juízes, mas o que os outros líderes iriam pensar de mim se eu deixasse isso acontecer, sabe? Então beleza, ele poderia falar isso pra ela, ficaria mais natural e iria explicar o que eu queria explicar ali, tanto naquela cena quanto nessa daqui, que é meio que um lance de orgulho, esse tipo de coisa. Desgraçado, vamos logo até lá. Espera, você quer se matar ou o quê? Do que você está falando? Temos que trocar a bota C7 pela Sasha. Ficar repetindo bota C7 também o tempo inteiro é meio chato. E você acha que vai ser simples assim? Como assim? Você pensa que ele faria tudo isso apenas pela bota? Ele quer vingança porque questionamos a autoridade dele roubando a bota. Bota. Ele trouxe os outros para verem ele tirar essa história limpo. Nós precisamos de um plano para libertar a Sasha e fugir. Sabe que essa frase aqui não faz sentido nenhum. Ele trouxe os outros para ver e tirar essa história limpo. Os outros já são capanga dele. Ele não trouxe ninguém. Ele não trouxe nenhum dos outros líderes. Nem nada do tipo. Então essa fala aqui eu podia simplesmente tirar da história. Nós precisamos de um plano para libertar a Sasha e fugir. Tive uma ideia. A gente bate nele, assim os capangas vão ficar com medo e fugir. Não, cara. Eu gosto do Riot, cara. Muito bom. Ansioso para voltar a trabalhar com esse personagem. Tem várias histórias que isso aqui é um plano sério, né? As pessoas realmente fazem isso. Vamos lá. A cena ficou meio estranha. Olha isso aqui. Nossa, o que aconteceu? Aqui o texto estava de um jeito e aqui ele ficou completamente diferente. Bizarro. Já sei, esses carros estão cheios de gasolina que vai pegar qualquer coisa que possa incendiar um carro. Para gerar uma série de explosões em cada... Ficou completamente confusa essa frase, não faz sentido nenhum, cara. As explosões servirão de distração para que possamos resgatar a Sasha e fugir. Ok, é o plano e tal, mas ficou muito confusa essa frase. E você, o que irá fazer? Vou ganhar tempo para você. Ok, vou pôr tudo pelos ares. Certo, agora só preciso de um modo para ganhar tempo. Isso aqui é o Rest pensando. Aí, veja o que temos aqui. Frasezinha de efeito clichê padrão. Aí ele achou o Rest lá. Vejo que você trouxe a C7. Ficou veja, fica meio estranho. Aí ele dá uma porradona. Rest! Já podem soltá-la, ela não me serve mais. Pensou que iria me roubar e não teria retorno? Fica estranho falar, já podem soltar, ela não me serve mais. Soltar, tipo assim, de boa? Não sei, é meio estranho. Iria bater, iria espancar, iria fazer qualquer coisa, não faz muito sentido só soltar. Mas ok. Beleza, o Rest vai pra cima, toma um cacete. Se enganou. Pensou que iria me roubar e não teria retorno? Se enganou. Pensou que iria me roubar e não teria retorno? Pensou errado, otário. O choque de cultura me copiou. Sasha, eles não querem você. Corre pra longe. Não faz sentido nenhum. Mas cala a boca e corre. Riot, onde você está? O Riot tá lá procurando. Não, também não. Será possível que aqui não tem nada pra explodir um carro? Eu acho legal essa frasezinha. Meio bobo, mas legal. Aí ele vê a moto tá pegando. Não sabe se lá Deus como, mas enfim. A cena ficou bonita, deu um trabalho do cacete pra fazer essa cena, eu vou me dar um desconto. Assim, o layout dessa página inteira ficou muito estranho. Esse negócio de querer fazer torto só por ser torto, ficaria legal talvez se eu deixasse os quadros de cima tortos também. Mas assim ficou pra mim muito estranho, muito estranho. Enfim. Só tem uma chance, ele sobe na moto. Agora, e aí ele pula dela. O ângulo eu acho que ficou bom, hoje eu faria mais ou menos no mesmo ângulo, mas...
a ideia fica meio estranha, ficou meio parado ali no ar. Aí ele explode, a explosão tá muito bizarra, a onomatopeia também tá muito bizarra, mas eu falei que eu não ia ficar comentando tanto o desenho, tô comentando bastante já, né? Consegui. Os caras estão explodindo, é melhor sairmos daqui. O que é isso? O que é isso, talvez a minha ideia na época também era que fosse lido antes, não faz sentido nenhum. Rápido! Rash, temos que sair daqui rápido, de novo, olha lá. Temos que sair daqui rápido, temos que sair daqui rápido, sabe? Ficar repetindo as falas assim fica muito estranho. Fica muito estranho, fica muito repetitivo mesmo. Então a ideia é tentar mudar aqui um pouco. Tipo, os caras estão explodindo, é melhor a gente vazar, ou sei lá, vamos cair fora, ou a gente tem que fugir, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu colocasse, temos que sair daqui rápido. Aqui eu não colocaria rápido, né? Eu colocaria, sei lá, bora, por exemplo. Ou vamos, ou qualquer coisa do tipo, só pra não ficar com a mesma fala repetida. A C7 do Riot, aí o Rest pula pra pegar e acaba sendo explodido ali. Tenho aqui um negócio de um fogo que parece mais um capim, mas é um fogo pegando aqui no galão, que é o que vai explodir aqui. Aí a gente tem um flashback. Por que você gosta tanto de Limb Shelters? Aqueles que possuem as melhores Limb Shelters são líderes. Penso que se nós as tivéssemos, não teríamos que procurar e brigar por comida. Pode ser ridículo, mas é assim que eu penso. Isso aqui é legalzinho, cara, que vai ao Rest lembrando do motivo pelo qual o Riot gosta das Limb Shelters, e aí já dá uma explicação. Por isso que eu não precisava aqui, lá no começo, né, explicar de forma tão clara a função das Limb Shelters, etc. Só dá a entender pro leitor, só dá uma pista, porque é uma história curta. E algumas páginas depois a gente já teria uma explicação muito mais clara e muito mais natural dos personagens conversando ali sobre isso, e aí o Rest conhecendo e entendendo um pouco mais ali do Riot. Rest! Desde o início dos tempos, a humanidade sempre buscou algo além do que tinha. Deu certo. Eu não lembrava dessa narração no final. Deu certo, E essa vontade foi o que nos diferenciou dos outros animais. Aí a Sasha chorando, o Rest lá ferrado, o óculos dele quebrou. Aqui já estamos voltando para o futuro. Seu idiota, você disse que daria um jeito. Entre todas as conquistas humanas, a pior foi a guerra. Ela destruiu tudo que já havia sido conquistado, e a maior pergunta agora é: por que você está chorando? Ficou legal essa dinâmica, a maior pergunta agora é, e aí por que você está chorando? Como se essa fosse a pergunta, né? O ser humano pode reconstruir o mundo? A bota C7, ele mostrando, ficou cortada aqui, cara. Aqui ficou bem zoado que o balão cortou o negócio, mas é que já estava acabando, isso aqui era a página 19, eu tinha que acabar em 20 para participar do concurso. Esse balão eu colocaria aqui em cima, apontando para o Riot, eu deixaria a C7 em destaque aqui de alguma forma. Cabe a nós que estamos vivos responder a essa pergunta e conquistar a paz. Ainda escrevendo isso, ninguém mais sabe ler. Aí já voltamos para o futuro, né? Esse é meu modo de sentir que ainda sou humano. Mas agora, o que nós vamos fazer? A comida aqui acabou, vamos para outra cidade. Vegas, lá vamos nós, né? Estamos passando nos Estados Unidos, eles estão ali no Empire State. Eu me matei para desenhar esse prédio. Ficou bonito, até hoje ficou legal, cara. Vegas, o caramba. Enfim, ficou meio estranho esse o caramba com um circunflexo no O. Mas é isso. E aí termina com a frase do Einstein, né? Eu não sei com que arma será lutada a Terceira Guerra Mundial, mas sei que a quarta será com paus e pedras. Albert Einstein. Fim. E essa frase aqui foi o mote inicial que me fez criar Hooligan. Foi ver essa frase aqui na aula de história que me fez pensar em todo um lance desse mundo pós-apocalíptico, após uma Terceira Guerra Mundial que acabou com o mundo. E aí o Rash tá todo ferrado aqui, mas tá escrevendo o diário, e é ele que tava narrando a história lá no começo nesse diário. Eu acho que ficou bem redondinho, né? Assim, teve todas essas mudanças que eu faria hoje aí pra melhorar um pouco, né? Mas eu tenho que dizer que ainda vejo assim a história com bons olhos, apesar dos erros, etc. E essa frase que termina ali o one shot é a frase que abre o mangá aqui, né? É a mesmíssima frase, só que dessa vez abrindo aqui a série. E nos próximos vídeos aqui a gente vai começar a ler a série de Hooligan. Vocês vão ver que o primeiro capítulo é basicamente a mesma coisa aqui. Eu fiz uns 2 anos depois e a ideia era exatamente isso, fazer esse contraste do que eu aprendi ao longo desses 2 anos e como ficaria se eu fizesse a mesmíssima história, a mesmíssima ideia praticamente ali, só que agora sendo o gatilho para uma série. Então esse one shot aqui, ele vira exatamente o capítulo 1 da série de Hooligan. Eu vejo você nesse vídeo aí, quando a gente vai começar a ler a série de Hooligan, porque eu preciso reler ela inteira, rever tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha anotado sobre Hooligan, para poder continuar e seguir até o final dessa série aqui. Se você quer acompanhar esses próximos vídeos lendo Hooligan aqui comigo na edição impressa, o link
para você adquirir essas versões aqui, tá na descrição e no comentário fixado. Cada uma tá saindo, se eu não me engano, por R$24,90, ou é R$24 e pronto, ou R$23,90. Pera aí, vamos conferir aqui em primeira mão na minha lojinha. Até entrar aqui com vocês, ó. Tô carregando a loja. Tá aí. R$23,90. Eu falei R$24,90. Nem eu sei o preço mais dos meus mangás. Então tá aqui, ó. Por R$23,90 você consegue adquirir os volumes de Hooligan, ou por R$150 você consegue aqui adquirir o box com todos esses 6 volumes aqui e ganhar de quebra um artbook aqui de brinde. Só com artes coloridas aqui de Hooligan. E esse artbook aqui é só brinde, não tem como pegar ele ou comprar ele separadamente, ele só vem no box com todos os volumes. Valeu pra você que assistiu, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do one shot de Hooligan, apesar dos pesares, né? Apesar aí dos erros, e que tenha curtido a análise. Espero que de repente alguma parte dessa análise tenha até te ajudado aí na construção do seu próprio mangá. Valeu pra você que assistiu, deixa seu like aqui embaixo, vai me dar uma força. Vejo você no próximo vídeo. É nóis.